porque saiu, né, a lista dos 19 países que o Trump não quer mais saber de nenhum cidadão desses países entrando nos Estados Unidos, de qualquer maneira, como turista, qualquer tipo de visto, né, vindo como imigrante, né, não quer mais. Antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Jair, número 9. Jair, seja bem-vindo. Faltam 2, né? Faltam 2 para bater o primeiro time de hoje. Membro fundador. Obrigado, Jair. Eram 5. Quando você chegou, já chegaram mais 4. Feliz então, ó, também, deu certo. Nessa terça-feira, o governo americano, ele suspendeu, né, todos os pedidos de imigração, de asilo, green card, de cidadãos de 19 países considerados de alto risco. Medida anunciada pelo Trump, depois que um imigrante que entrou nos Estados Unidos legalmente, teria sido um colaborador dos Estados Unidos lá no Afeganistão, na época das operações americanas, veio para os Estados Unidos com visto temporário dado pelo governo Biden em 2021. Esse visto já estava vencido, ele continuou nos Estados Unidos e atirou contra 2 militares da Guarda Nacional que estavam a serviço ali em Washington, a 450 metros da Casa Branca. Infelizmente, a militar de 20 anos, a Sarah Backstrom, né? Não me lembro agora sobre o nome dela, 20 anos de idade só, ela não era nem o plantão dela, ela aceitou fazer o plantão naquele dia de Thanksgiving para liberar um outro militar que queria passar com a família, ela não fez muita questão, estava lá trabalhando, infelizmente ela morreu, o outro militar está em estado grave ainda, e era um imigrante afegão, portanto, e a partir daí o Donald Trump disse que baixaria essa medida, né? Não queria mais saber de nenhum imigrante, nem de nenhuma espécie, né? Ilegal, obviamente, mas não queria mais liberar a entrada legal para nenhum cidadão de 19 países do terceiro mundo. Muita gente achou que o Brasil ia acabar entrando nessa lista e tal, mas a lista não tem o Brasil, da América do Sul apenas a Venezuela, e os países são Afeganistão, Birmânia, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e, por último, também em ordem alfabética, Venezuela. Então, da América Latina, a gente tem Cuba e Venezuela. O Brasil não está nessa, né? E do jeito que vai, não seria o nosso desejo jamais, né? Mas do jeito que vai, Ana, acho que muita gente vai zarpar, né? Quem tem condições vai querer sair do Brasil, porque não dá para aguentar essa tirania de STF aí, né? Infelizmente, a gente percebe muitos brasileiros nos procurando não por estarem animados em começar um novo capítulo, mas por estarem exaustos com a situação política no Brasil hoje, e sim procurando então expandir as fronteiras. Essa notícia aí do Trump, ela acabou sendo um prato cheio para mídia militante, infelizmente, que gostam muito de caracterizar com os istas, né, nazista, fascista, racista, falando, não quer mais terceiro mundo, e preocupou bastante os brasileiros que têm essa intenção imigratória para os Estados Unidos. Nossa, Ana, será que agora vai prejudicar o meu processo? Foi uma semana bem agitada para mim, quando recebendo ali notícias, e aí, cancelou meu processo, como que vai ser? Mas não, o Brasil não está na lista, e é muito clara a imigração que o governo Trump ele está querendo evitar. São pessoas que estão vindo para os Estados Unidos por questões que podem colocar em risco o país, ou mesmo depender também de benefícios públicos e não beneficiar os Estados Unidos. A imigração que ela tem sido bem-vinda e continua bem-vindo é a imigração de mão de obra qualificada, de pessoas que estão vindo para somar nos Estados Unidos, de investidores, de empresários. Enfim, essa imigração não há nenhum sinal dela ser prejudicada, muito pelo contrário. Na minha última participação aqui da Timeline, eu até trouxe o tema sobre o visto H1B, não sei se vocês de casa tiveram a oportunidade de acompanhar em detalhe essa discussão, mas o Trump ele até se indispôs com a direita americana, que tem interesse em limitar alguns tipos de vistos, ao afirmar que sim, precisamos expandir a imigração de mão de obra qualificada para impulsionar a economia americana, e trazendo o H1B então como exemplo de visto para viabilizar isso. E na época, uma ala populista da direita entendeu que a mensagem do Trump era afirmando que não tinha talentos nos Estados Unidos sobre isso, e acabou tendo ali um desconforto, mas que não, a posição do presidente Donald Trump é sim favorável a trazer imigração de pessoas que vão somar, que vão beneficiar os Estados Unidos, e isso para ele é inegociável, e junto com ele também tem a figura do Elon Musk, que está sendo muito vocal nesse assunto aqui nos Estados Unidos, bem como o Vivek, sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, Ramaswamy, é isso?
Não me pede pra falar isso. Ai, eu tenho dificuldade. Eu já... Justiça argentina surpreende e apoia a extradição dos réus do 8 de janeiro, mas Milei pode barrar a extradição. O que Milei vai fazer, hein? Gente, o judiciário da Argentina tomou uma decisão surpreendente e muito preocupante contra os envolvidos no 8 de janeiro e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora em 3 pontos. Primeiro, como que está sendo o exílio dos perseguidos pelo STF. Segundo, como a Argentina pode acabar apoiando o ministro Alexandre de Moraes. E terceiro, como o presidente da Argentina pode mudar toda essa história. Vamos então direto ao nosso primeiro ponto. Como que está o exílio por causa do STF, hein? Bom, várias pessoas perseguidas pelo STF foram obrigadas a sair do Brasil sob risco de sofrerem um processo completamente ilegal e inconstitucional que aplicou punições injustas e desproporcionais. Foi assim com Alan dos Santos, foi assim com Oswaldo Eustáquio, está sendo assim até com Eduardo Bolsonaro. E a questão é que o ministro Alexandre de Moraes pediu a extradição dessas pessoas para os países em que elas estão e tomou aí uma bela de uma porta fechada na sua cara. Os Estados Unidos, por exemplo, olha aqui comigo, os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos. Inclusive, até a Interpol entendeu que não era o caso de efetivar a prisão pedida pelo Moraes, o que desmoralizou o ministro completamente. Lá, eles falaram que existiam indícios de perseguição política. Nesse mesmo sentido, a Espanha também negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. Mais de uma vez, o governo brasileiro pediu, insistiu e tomou portas na cara aí. Até o governo Lula tentou recorrer dessa decisão, gente, mas também tomou aí uma outra negativa, uma outra porta na cara da justiça espanhola. E isso é importante para a gente entender o que está acontecendo no mundo. O mundo está reconhecendo as injustiças praticadas pelo Alexandre de Moraes. Mas, enquanto eu te explico agora qual que foi a posição da justiça argentina, eu vou pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, para a voz da nossa indignação ir cada vez mais longe. E agora vamos para o nosso segundo ponto. Como eu disse antes, várias pessoas estão saindo do Brasil para não responderem a esses processos abusivos do STF. E pessoas envolvidas no 8 de janeiro também saíram do país. A maioria dessas pessoas foi para a Argentina, mas alguns foram pegos pela polícia de lá e enviados para a prisão. E estavam aguardando o julgamento e agora começaram a sair resultados desse julgamento da justiça argentina. E o que aconteceu? Diferente do que aconteceu em outros países, a justiça argentina disse que os envolvidos do 8 de janeiro têm que sim ser extraditados para o Brasil. Só que tem um detalhe aí, e entrando no nosso terceiro ponto, eu vou te explicar agora como que o Milei pode mudar tudo isso. Os réus do 8 de janeiro, eles ainda podem recorrer dessa decisão dentro do próprio judiciário argentino. Mas, na prática, a decisão final sobre o destino dessas pessoas é de ninguém mais, ninguém menos do que Javier Milei, o presidente da Argentina de direita. Isso porque quando essas pessoas chegaram lá na Argentina, elas pediram refúgio para a Comissão Nacional para os Refugiados da Argentina. Mas aí eles foram presos antes da resposta desse órgão, que é um órgão do Poder Executivo argentino. E aí vejam aqui o que diz essa matéria da CNN sobre essa questão do governo argentino ainda ter o poder final de mudar o destino dessas pessoas. Olha aí. Tendo em vista que esse organismo, essa comissão argentina, ainda precisa se pronunciar mesmo após essa sentença judicial, considera-se que a palavra final acerca da extradição dos brasileiros será a de Javier Milei. O CONAR, esse conselho, é composta por representantes dos Ministérios do Interior, da Justiça, da Segurança e das Relações Exteriores da Argentina. Então, a questão que fica é, você acha que o Javier Milei ele vai fazer a sua aliança com a direita, com a família Bolsonaro, para barrar a extradição por conta das injustiças das condenações e da perseguição judicial que acontece no Brasil? Ou então você acha que ele vai concordar com Moraes e com o STF, hein? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários.